Ale, voltamos. Agora sim. Empolgados, mas empolgados por motivos Impressões errados. finais. E impressões finais do nosso querido. E eu vou botar em querido em caixa muito alta. Querido! Shojimin. Uhum. Shojimin Series. Que lembra que tem Series. A gente chama ele de Shojimin, mas é Shojimin Series. Seja lá o que seja o Series nessa porra. É sério, mas. Hum, É, porque geralmente em séries que botam isso aí, é série de detetive, é o CSI Miami, é essas merdas assim, que tem episódio de Às vezes é porque investigação. ele queria ser, né? Ah, isso aí não é possível. O mistério do chocolate não tem como ser um mistério aquilo. O mistério do bolo não tem como Na ser um. cabeça do autor é. Na Ah, cabeça. É isso que tem que pensar. Na cabeça do autor, ele é um grande músico. doido. Aí depois, ali, vou até puxar um pouco assim o final do episódio 10. A guria cita muitas vezes show de mim. Aí que eu me notei, não é possível que estão forçando isso de ser ordinário, 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 Sim, ordinário. Eu sim. falei, não, Porque Xoximin é isso. Que significa. é como ser um ordinário série. Tanto que o Ah, título em inglês tem, né? O subtítulo em inglês, né? Xoximin How to Become Ordinary. ai, não tem nada de ordinário, já, mas vamos lá ler. Episódio 6 ali. Bora. Não, calma aí, antes do episódio 6 vamos recapitular, gente. Recapitular o quê? Uhum. A guria é um pouco psicopata, vemos lá quando ela Sim, teve a bicicleta roubada, ela pirou, temos um pouquinho de menção, isso sim. vai ser inacreditavelmente importante na reta final, mas ela é meio psicopata e Sim. tal. A gente meio que dá uma pincelada. Quando fala pincelada, é tipo 10 segundos. Uma pincelada assim rápida, em que também o nosso protagonista também não é tão certinho das ideias. E qualquer coisa, assim, porque o episódio 5 foi do jornal, né, gente? Terminou justamente aquele bloco lá de Aham. episódio foi no jornal. E o episódio 6 não muda muito porque é ele tentando fingir que não roubou um bolo. Porra! Complicado. Caralho! E Tá o pior, difícil. gente, o Ale viu esses 5 episódios finais em sequência. E o guri não Sim, pirou. Eu vendo um por foi. semana, eu já queria matar. Ai, meu Deus do céu. Isso eu tô fazendo vídeo hoje, né? Eu fiquei, não, vamos. Esse daqui pelo menos tem que ir. Pô, mas vamos dizer que eu tô com a mesma ideia do Ale, que o episódio 6 foi o menos pior dessa segunda leva. Porque é o que não acontece nada, mas eu preferia que os outros 4 também não acontecesse nada, né? Já que não é pra Ia, ser né? ordinário. Aí que basicamente é, gente, a. Como é que é o nome da guria, Ale? A Yuki. É o Zanai. Uhum. A Ozanai Yuki foi lá, falou assim, tipo, tem um plano, nosso querido Kobato, Jogoro. o Jogoro. Tem um plano, meu querido protagonista. Vamos comprar doces das lojas minhas favoritas aqui, que vendem doce. Porque eu tô Ela faz a tarada por doce. listinha lá com top 10 e Aí ainda depois tem faz. uns acréscimos ali embaixo. E depois ela faz um mapa certinho pra que eles seguirem. E só os dois têm Sim, esse mapa. Também vai ser sim, importante por algum motivo esse mapa. sim. Mas vamos lá, ela faz um mapa todo Mas vamos temático, lá. assim. Aí Aí o ele. que que acontece? Ela pede, ela liga pra ele, Uhum, e pede um pra dia. ele comprar, passar numa dessas lojas, acho que era a número 10 delas, da E um, lista, e aí pra comprar 4 bolos Charlottes e duas tortas de manga. e o dia tava muito quente, só pra reforçar isso, porque ele tava suando Sim, horrores. sim. Maldito lenço. Tava ridiculamente quente, como ele chamou. Uhum, maldito Aí lenço. ele vai pedalando comprar esse Uhum, bolo, ele chega na loja e só tem três bolos Charlotte. e ela pediu 4. O de, man o de manga tinha os dois, ele comprou os dois, beleza, mas acabou levando só os três, porque não ia ter reposição naquele dia, então ele levou os três. Uhum. Beleza. Ele chega na casa dela, montam uma mesinha, ela serve chá
mais um copo com uma outra bebida. Beleza. Aí ela recebe uma ligação e vai pro Ligação é quarto essa dela atender. que vai ser Uhum. importante também. Sim. E aí ela recebe essa ligação, vai atender e tal, acaba passando tempo, ele segue suando, né? O ar-condicionado tá com 27 graus, né? A temperatura tá 27 graus, mas ainda assim, como ele tava lá fora, ele ainda tá suando. Ele segue enxugando o rosto e tal. E aí ele decide organizar a mesa, deixa 2 bolos Charlotte pra ela, um pra ele e uma torta de manga pra cada um. Beleza. Aí, como ele tava com fome, ela tava demorando, nem sinal dela voltar, ele resolveu ir comer o bolo Charlotte. E ele achou uma delícia. Devorou o bolo todinho. Ele não é E fã aí de ele ficou doce. tentado. Ele não é fã de doce Exato. porque ele mora junto com uma doceira também, ele tá enjoado de doce. Sim. Eu tinha esquecido que ele morava no, tipo, à frente da casa uma doceria. Eu não lembrava disso. Eu lembrei porque tu tava contando ali. Eu não lembrei também disso até 10 segundos atrás. Não, e o pior é que vira e mexe passa na frente da casa dele é doceria Kubato. Só que eu nunca associo, porque eu sempre lembro do outro nome, de Ogorô. Sendo que o Sanai vive chamando ele de Kubatukan. Uhum. Nunca passa pela minha cabeça. Eu nunca associo. Mas enfim. Enfim. E aí acabou que ele adorou o bendito doce, aí ele fica tentado a comer o outro. Como ela não tinha chegado a ver, né, os doces, né? Ela não sabia que tinha 3. O que ele Uhum. pensa? De uma forma a ficar como se só tivessem esses 2 bolos desde o princípio. E aí, no caso, ele comeria um segundo Uhum. e ela comeria só um, mas para todos os efeitos só teria 2 desde o começo, né? Para começo. Então seria um plano perfeito, em tese. E aí Uhum. ele monta N situações, né? Uma parte muito chata. Ele Porra. montando N situações, ele levantando pra descolar os negócios, pra disfarçar, e aí ela, numa dessas possibilidades, acabando abrindo a porta e vendo o que ele tava fazendo. E aí ele monta uma possibilidade, no fim ele acaba, corta, e aí tá tudo distribuído, né? De uma forma que teria um bolo pra cada um. Aí ela sai do quarto, senta lá pra comer. Eles começam a comer. Ele começa ele joga o líquido, mistura, né? O que tinha no copo, joga na xícara pra fingir como se estivesse tudo cheio e ele não tivesse tocado em nada. Aham. E aí ela começa a entrevistar não, a indagar ele, né, sobre uma série de questões. No fim das Banais. contas, é, e aí no fim das contas ela consegue descobrir que ele tava mentindo e tinham 3 bolos porque ele, pra limpar o suor dele, ela liga o ar-condicionado depois quando ela volta, e aí ele vai limpar o suor dele, ele não pega o paninho, o lenço que ele tava usando de pano, como ele Uhum. fez na entrada. Ele usa um de papel. E aí, no caso, seria um indício de que ele não usaria esse pano porque ele estaria inutilizável por alguma coisa. E aí, no caso, seria porque ele limpou o creme que tem dentro do bolo, né, pra jogar fora com esse paninho. Acho que é o Ela único momento. dizendo, Acho que é o único momento que a Alsanai pensa, né? No é, anime. exatamente, é o único momento que ela sai das costas, da sombra do protagonista e ela traça uma linha de raciocínio. E olha só, sabe, a gente acompanha. Um mistério que a gente sabe que tá acontecendo, né? Porque a gente vê o crime É, acontecendo. exato. O crime, né? Exato, Supostamente. e aí, tipo, a gente só acompanha a linha de raciocínio dela. E, tipo, ela vai apontando as coisas. Então, é uma parte mais interessante de se ver. E assim, ela tava coringando na cena. Eu tava torcendo pra ela coringar. E aí eu tava lá, ai, coringa, coringa, coringa. Porque, tipo, essa versão dela surtada é muito mais interessante do que essa pancha que ela é, Foi né? muito chato. Mas muito chato. É, exato. Exato. Sem personalidade e tal.
E aí, como ela tava começando a coringar, tava dando uns sorrisos, tipo, muito doidos, assim. E aí eu fiquei pensando, putz, ela vai voar no pescoço desse garoto. E não, ela só desculpa ele. Só que aí, como castigo pra ele, ele vai acompanhar ela pra cima e pra baixo Uhum. nas docerias, queira ele ou não. Isso todos os dias. E ainda termina com ela Uhum. falando do tipo, não te preocupa que eu vou me vingar no sentido do tipo, vou fazer alguma uma pegadinha É. pra ti também Não, decifrar. e assim, eu acho foda nessa altura do campeonato que assim, foi a primeira vez que a garota pensou, e mesmo assim o autor ainda quis fazer o Jogoro sair por cima dessa história. Porque aí, no caso, ela só teria descoberto porque ele usou o paninho na entrada. Então, e aí, no caso, só que aí o que o anime argumenta, assim, né, justifica é que no caso ele não queria cometer, tipo, entre aspas, o crime perfeito. Uhum. Não seria interessante pra ele fazer dessa forma. Ele queria que os outros Então, por descobrissem. isso. E aí, no caso, ele teria facilitado pra ela conseguir descobrir. Eu Que achei é coisa, né? merda. Isso é Muito merda. merda. Isso é uma Muito merda. merda. Que isso, é Porque assim, muito ruim. até no momento que a garota sai da sombra do protagonista, né, masculino, finalmente, ela vai lá e é reduzida de novo. A nada. É surreal. Pra mim é surreal. Uhum. É Nossa só. senhora. Mas ainda assim, como não tinha repertório do que viria pra frente, eu nem pensei nisso. Porque o que me fez pensar mais nisso mesmo foi o que veio nos episódios seguintes. E aí, como esse episódio tinha. Fazia tempo que eu não tinha visto nenhum dos demais e tal. Esse episódio, e tendo em vista que o anterior foi o 5, né? Aquele episódio horroroso, tenebroso, de Foi muito ruim. mediocridade. Mediocridade não, ruindade ali. É, Mediocridade não. é. É ruim. E aí. Aí esse episódio acabou sendo um ok, assim, tipo, pros padrões de Shoshimin foi um episódio mais interessante. E se ficasse nisso, eu estaria satisfeito, hein? Sim, pois é. Se tivesse mais episódios como esse, Sim. é, ajudaria um pouco, né? Não pesar tanto. Mas acho que nada salvaria esse anime da sequência final, assim. Não teria. Poderia ter, tipo, uma sequência de 5 episódios, tipo, nesse nível, assim, de qualidade. Mas ok. A sequência desses três, ninguém tá preparado para esses 4 últimos episódios. Não é pior, Lê, que se tu Não? parar pra pensar, esse episódio aí também do bolo também faz parte porque ela joga esses negócios tipo, ó, vou te fazer aqui uma Sim, peça pra tu descobrir depois. Uma peça assim, tipo um sim. mistério. Então já fica já jogando já pro Uhum, próximo, pro último episódio. Ah, sim. tipo, ela Tá foi lá tudo atender o conectado. telefone. Ela foi atender o telefone lá e passou horas e horas e horas e o cara comeu o bolo. E ela tava falando com a guria que ela chantageou, né? Então, tipo, isso aí também é um arco. Ela querendo, não, esses 5 últimos Uhum, episódios foi um arco só. Aí temos a cagada sim. inacreditável de falar do mesmo tema. A gente conseguiu dividir essa porra. A gente fez um Sim. negócio certo que a produção não fez do anime. Ah, Uhum, não, velho. pois é. Mas aí começa o episódio 7. Aí Temos, começa a tragédia, né? Começa a construção da tragédia. temos o amigo do protagonista, como é o nome do cara mesmo? Sim, Kendo. O Kengo. O Kengo. Kengo. Eu falei Kendo. É, o Kengo, do Jima Kengo. Tem mais o Kengo lá, ele tá na lanchonete sentado. Ai, é lanchonete aquilo? Uhum, Aí ele tá lá isso. comendo um X, mas olhando pro vidro lá. Aí o nosso protagonista curioso fala assim: Oi, o que tu tá fazendo? Ele logo dá uma patada no Jogoro, tipo, falando, não é da sua conta. Ai, E aí, logo em seguida, ele começa a falar. não, Ale, eu só quero puxar um assunto aqui, porque, tipo, não sei se você lembra, o nosso querido protagonista, ele tá naquele negócio do tipo, quer ser um ordinário. E em nenhum momento Sim, ele foi um cara curioso.
a não ser que envolvesse Sim. mistério. Pô, Uhum. o amigo dele tá olhando pra vidraça. É um mistério suficiente pra ele dar uma de curioso dessa forma, tipo, chegar do nada, Sherlock, né? é, Aham. sendo que não é a parte da personalidade dele. Falar assim, tipo, oi, o que que tu tá fazendo? Que? Mas, Ruby, tudo que eles estão vivendo é uma mentira. Ah, pelo amor de Deus, Ale, não, 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 não. Eu me nego. Eu me nego. Esse aí não tem como. Ai. Ai, meu Deus. Mas e por partes. Uhum, A Osanai mandou uma mensagem pra ele encontrar ela entre duas lanchonetes. Ela não podia falar qual que era, porque era parte do plano dela, no fim das contas. uhum, Mas ela falou pra ele encontrar ela entre X e Y. X e Z. E uhum. aí, no Aí só caso, tinha. teria o Y lá, que aí ele entra nesse Y, compra um lanchinho que ele não consegue comer, me deu uma agonia. Porque toda vez que ele ia dar uma bocanhada naquele hambúrguer, alguém falava uma coisa, ele descia o bendito lanche. Mas. E aí ele encontra lá o Ken Uhum, e tá lá observando umas garotas, né? Um grupo suspeito. E aí ele começa a contar a fulana, que no caso é namorada dele. A irmã dessa namorada, na verdade. Tá envolvida com uma garota perigosa, né? Com isso. suspeita de envolvimento com tráfico que eles usam, mas vendas, né? Utilização de drogas, né? Ilícitas. Isso. E a irmã. E aí ele tá. E E aí, a irmã da namorada dele é a que foi chantageada pela coisa. isso. E Isso. aí, e aí essa garota estaria em perigo, né? Porque aí ela estaria. Ela não conseguia sair desse grupo, embora ela quisesse, porque ela tem medo de que a líder, eu não lembro o nome, Ah, mas aí é é, irrelevante. sim, A mas chefe do essa bando. líder tá doidinha da cabeça já. Isso, porque ela saiu da custódia, da condicional. Uhum, E quer se isso, vingar da guria que denunciou. E ela sabe que a guria que denunciou isso, foi o Zanai, na época. isso, isso. Só que até então a gente não sabe disso. E o que acontece é que essa irmã, né, da namorada do Kengo, ela tá desconfiando, né, dessa garota, porque tá todo mundo envolvido ali em algo relacionado ao segundo ano do Fundamental. Ao Fundamental 2. Isso, Fundamental 2. Aí o grupo das garotas que tava do lado de fora se divide. Uma parte fica e a outra vai embora. E aí o Kengo desenha o negócio, cola lá no pratinho e vai embora. Gente, assim, E fala pra encontrar. calma aí, calma aí, calma aí. Por que ele desenha? Ele não podia falar, tipo, ó, Então, né? vai Tá na. todo mundo meio misterioso, né, nesse episódio. Tá todo mundo querendo fazer charada. Pô, gente, é do nada isso, do nada. E vem de um personagem que ele não faz essa porra. Ele lembra que no primeiro episódio ele fala: eu sou muito direto, eu falo tudo na cara, porque eu sou essa personalidade. Não sei o que ele fala pra protagonista na maior exposição possível no primeiro episódio. E no episódio 7 ele me manda uma charadinha. Por quê? Qual a razão disso? Ai, Ai, pelo amor de ai. Deus, aí foi de fuder. E a Ozanai tava lá escondida. Não sei se você lembra que ela tava escondida ali com uma roupa de hipster. É, sim, ela tava bem hippie na ocasião, uma roupa bem diferente. Depois ela ainda muda de roupa. Uhum. Faz uma muda de roupa quando eles começam a andar pra investigar onde seria o tal lugar. Só que, né, o que eu achei maravilhoso nessa cena é que, assim, o Kengo falou pra ele ficar de olho no grupo que ficou o máximo de tempo possível. Uhum. E, assim, no momento que o Kengo sai e a Usanai chega, o Jogoro não olha e Nenhum para, momento. simplesmente. Nenhum momento ele Nenhum olha. momento, assim. Nenhum. Então, assim, eu fiquei a todo momento, tá, mas vocês vão sair? Tem que ficar, elas ainda estão ali, elas já foram, pra pra onde, sabe? Simples assim, ele só caga e anda. E aí ele foca mais no pedido do papelzinho, que ele tinha que encontrar o Kengo num ponto X lá. Aí, de novo, mais um motivo Aí por eles que falam, caralhos o Kengo não falou diretamente, porque ele ficou prestando atenção na droga do papel, ele ficou olhando não, pro e papel. assim,
A gente passou o quê? Uns 10 minutos dele tentando deduzir onde caralho era aquele lugar. E aí E o eles pior, cogitaram que era o ideograma. Aí, e o- aí eles começaram a cogitar um monte de palavra. Começaram a cogitar lugar. Até que eles entenderam que era o bendito papelzinho. Aí eles foram caminhando para descobrir onde que era, seguindo o mapa. o Aí chega no mapa lugar e deles. era só para dar um aviso pra namorada dele, do Uhum. Kengo, pra dizer que, tipo, ó, ele saiu correndo atrás de umas gurias aí. A gente não tem mais informações. Não, Era ali, só ele- isso. eles usam o mapa que eles personalizaram. E graças ao mapa personalizado deles, que só os dois tinham, que só os dois sabiam, eles acharam o local. Porque, gente, caralho, não é possível isso. Em nenhum momento eu tô falando assim, tipo, isso aqui não faz sentido nenhum, porque os únicos que conhecem a porra desse mapa é porque, caralhos. Eu que, tipo, eles olham o mapa lá na lanchonete e falam assim, ah, talvez seja essa rua, mas eles estão usando o mapa deles também. Não, Então, e assim, ele poderia, o próprio Ken poderia ter mandado uma mensagem. parece que não existe celular nessa Falando, porra, tá? olha. Não É, existe Line então. lá no Japão. Não existe, não existe, não existe Line. Tipo, não era o, sei lá, não era como se o Jogoro tivesse que mandar uma mensagem com um número que ele não conhece. Então você correndo atrás de umas gurias aqui do grupo. Eu até falaria ali que esse anime se passa, sei lá, uns 20, 30 anos atrás. Só que eles têm celular. Uhum. Então é impossível. Essa obra é Sim, contemporânea. No máximo uns 5, 6 anos atrás. sim, Porque eles usam a internet também. sim. Aí, sei lá, que esquisito, assim. Ai, o autor não consegue escrever. Ele não consegue, não consegue, não consegue. Não, Aí o que que teve. nada. O que que ele teve mais nesse episódio mesmo que eu não tô me lembrando? Depois que ele sai da lanchonete. Eles vão E lá, aí você me tal, pegou. dão. Eles dão um recado. Sim. Tipo, episódio 7 calma aí, tô tentando lembrar. Eles dão um recado, é que eu só lembro do final do episódio, isso que é o detalhe. Não lembro dessa lacuna da metade final. Ai, calma aí que eu vou caçar. Tipo, eles vão lá, dão um recado, aí eles prometem que vão se encontrar depois. Aí eles marcam um outro Uhum. dia, só que ela manda o protagonista ir na casa dela buscar ela. Porque ia fazer alguma coisa, alguma surpresa. Eu não me lembro qual é o contexto que ela dá. Ah, na verdade, o que que elas falam que eles vão. Nossa, ela faz uma ligação bizarra. Pra ele, na verdade, que ela tava bem. Ela fala pra ele ir na. Esse miolo, na verdade, não tem nada, porque. Ah, na verdade, sim. O Kengo, ele se encontra com o Jogoro e eles ficam batendo papo. É Ah, uns 10, 5 minutos deles nisso. aí eles comem aquela sopa picante, lembrei, tá. Isso, o Taimen também, alguma coisa assim. Isso. Aí o protagonista quase morre. Ceninha de comédia. Isso. E kaká. Kaká. Que E ceninha aí a boa. cena final é o Sanai falando pra ir comprar maçã. Que eles vão junto comprar maçã, né? Do Uhum. amor. E aí ela fala, tipo, ah, chega lá, ela saiu por volta de meio-dia. A mãe dela recebe ela, fala que é estranho que ela tem falado muito ao telefone, achou que era uma amiga. E na verdade é um garoto. Uhum. É, não, é que ela acha, né? Sim, Ela fala que pensa que era. Ah, pensei que era tu o protagonista. Eu não sabia que era que. uma amiga, né? É. Uhum. Aí ela fala assim: não, não foi tanto tempo com ela. Ela não falei com ela E há muito aí tempo. ela tem. Aí o telefone toca, ela Uhum. atende e descobre que a filha foi sequestrada. Aí, Ale, eu tenho uma coisa pra te falar. Porque, do tipo, no momento que aparece ela foi sequestrada, imediatamente lembrei do sexto episódio, justamente daquela cena lá do tipo, eu prometo que eu vou te pregar uma peça. Eu me lembro lá do episódio 3 dando uma de louca, sendo vingativa, não sei o quê. Uhum. Aí, justamente nesses dois momentos chave, eu falei, foi ela que armou esse sequestro, certeza. E tava Terminou o certo, né? episódio, Mas terminou o episódio, eu falei, é ela. no, no meu caso, a única coisa que eu consigo pensar foi: quê? Que do nada, um sequestro. Vou dizer assim, que só pra não falar que eu acertei 100%, eu pensei que foi ela que armou, foi ela que ligou pra mãe, não. De fato, ela foi sequestrada. Uhum. Mas, né?
Aí depois descobrimos que Já foi ela. tava relacionado com ela, né? É, mas ela estava relacionada com ela e foi realmente forjado o sequestro e tal. Forjado no sentido de, tipo, ela que armou tudo para que o sequestro acontecesse mesmo. Aí, Sim. porque ela tava de roupa de hipster ali, porque ela tava lá sozinha, então Fugindo. ela fugindo e tal. Mas quando ela tava com o cara, aí ela começou a se vestir normal. Aí eles saíram juntos, aí Sim. meio que tinham proteção. Então toda vez que ela saía sozinha, ela se vestia de qualquer forma de maneira de E passar nesse dia despercebida. do sequestro, na verdade, o que que ela faz é se vestir com uma roupa muito semelhante da época do uniforme escolar. Que é Uhum, justamente baterem o olho nela e ela ser reconhecida. exatamente, eu não ter. Artes. É, Porque aí a mãe dela expulsa o Joe, manda o volta pra garoto casa, embora. volta pra casa. E aí o Jogoro recebe uma mensagem da Osanai falando, pedindo desculpa, pede pra ele comprar 4 maçãs caramelizadas e um canelê. Uhum. Aí E nota que é aí um ele código. liga pro. Isso. Aí ele liga pro Kengo e fala, vem. Aí o Kengo fala, não tô muito afim. Aí ele fala, vem. Aí o pobre do Kengo vai. Coitado do Ken. E aí eles vão lá na casa deles, traçam um mapa e descobrem que, na verdade, é uma relação de peso e medida, né? E É, descobrem que ela agora faz estaria sentido. dentro do ginásio abandonada. Agora faz sentido o mapa deles. Eles serem utilizados. Isso, Agora, esse momento do mapa deles faz sentido serem utilizados, porque só os dois sabiam. Então, se ela mandasse um código que só isso. ele entendesse, faz sentido. Sim, exatamente. Aí, no caso, ele descobre onde que é, e aí, esse é o momento de ligar pra polícia? Não. Ele vai lá e eles vão no bendito do ginásio abandonado investigar, porque eles são muito detetives. Aí eles começam a averiguar o local, acham uma van. Olha pra dentro Uhum. da van, o Jogoro tem todo o cuidado de, ao pegar na maçaneta da van, colocar um paninho pra não deixar impressão digital. Ele vê um pirulitinho, um saquinho de pirulito, que é o Sarai que gosta de chupar. É, enxerga itens, aí eles pensam, bom, tem evidências, vamos chamar a polícia? Não, vamos entrar lá dentro. Aí eles entram dentro do ginásio, ouvem vozes. Aí, vamos chamar a polícia? Não, Não. ainda não. Aí eles descem, chegam perto e abrem lá a porta assim de leves e veem que a Osanai está amarrada numa cadeira, cercada por 5 garotas, enquanto elas conversam. Aí você pensa, é agora que vão chamar a polícia? Sim, mas também não. Aí eles ficam lá assistindo o negócio durante um minuto, saem pra fora, ligam pra polícia. Aí falando, 5 minutos a gente tá aí. Aí eles fazem o quê? Tipo, acabamos nossa parte, vamos ficar a uma distância segura pra não atrapalhar. As garotas não vê a gente, não fugir, né? Aí eles não, eles voltam pra lá. A garota doida, líder do negócio, tá completamente 80 tons acima do tom do anime. Pelo amor de Deus. A guria não parece que é do anime. Ah, Não, ela poderia estar em Kakegurui. Eu real acho que ela poderia ser um personagem de Kakegurui. Ela se daria bem com a Midari, inclusive. parece que eu tô vendo o Arifureta 0.5 dessa temporada, em que todos os Hum. personagens do mal são overs. Overs acima, assim, tipo, eles Aham. são mal porque são mal. É um exagero da Sim, porra. aí ela tá. Sim, aí ela tá com uma faca, ela fala, ai, eu vou te cortar, hein? Eu vou cortar seu pescoço. Aí a Sanai já tá meio escotapa da vida, né? Uhum. Aí começa a falar que, tipo, tomou uns tapas, tomou uns socos, chutes. E aí ela fala que se me deixar uma facada, assim, vai ficar marcado. E aí se ficar marcado, vou sempre me lembrar de vocês. E aí não vai ser legal. Uhum. Aí a outra lá vai lá e ameaça fazer. Aí o que que acontece? O Kengo vai lá e se revela. E aí eles ameaçam que vão bater.
na verdade, o que a gente corta a cena, elas já estão sendo presas. É que a gente descobre que o Jogoro e o Ken tomaram uma surra, Uhum. ao ponto do pobre do Ken ter que ir pro hospital, numa ambulância. Foi o que mais se fudeu. Aham. Não, e assim fica mais revoltante quando a gente descobre mais pra frente como que se deu essa história, de fato. Ai, ai. E aí os dois conversam e tal, né? O Jogoro fala que tá bem, que só tomou um Stabef, né? É, E o Samuel tal. fica aliviado, entre aspas, né? Isso, agradece e tal. E aí ele fala como recompensa, né? Ele vai comprar um doce, né? O E doce mais aí caro da ela, lista. aí ele, isso, aí ela vai lá e fala, ele vai comprar o a torta de pêssego, né? Uhum. Aí vai ser um ponto importante também. Aí ele vai pro encontro e eles entram no café que vai ser o café do parfait, que é o número 1 da lista. O Jogro entra lá perto de 19h40 do episódio 8. Eles vão sair desse café no episódio 10. Porra, pelo minuto 15 ou 16, eu acho. Ai, meu Deus. Eita, tristeza. E o café é o que tá na imagem da live, gente. Esse café, eles Uhum, passam 40 minutos. Porque, gente, a gente precisa da resolução do caso, porque o caso não terminou, do sim, sequestro. Porque o sim. nosso querido protagonista raciocina e começa a falar assim, tipo, pô, não faz muito sentido tu tá com o Tem celular coisa na mão estranha. e tu me mandar a mensagem de forma tão enigmática e ao mesmo tempo ter tempo de fazer tudo isso. Obviamente tu Sim, teve ajuda. Aí ele fala assim, sim, você não é o porque, que tu tipo assim, fez. beleza. Pra ela pensa, tipo assim, ela poderia ter feito a mensagem por si só já seria arriscado, né? Agora, ela ter tempo pra pensar nesse código, né, levaria ainda muito mais tempo. Uhum, foi tudo premeditado. Aí ele começa a falar assim, tipo, não, tu Sim. pensou tudo E isso aí antes. depois também tem o lance estranho que ela falou que queria a torta de pêssego e não a maçã do amor, que era o que eles estavam com pretensão de comer naquele dia. Então, pra ela não se. E assim, naquele dia em específico ia ter um festival. E nesse festival eles iam vender uma maçã do amor especial, né? Que era trazia um misto de acidez, de azedo e de doce incomparável. Uhum. E aí ele achou muito estranho que ela não tenha mencionado a maçã do amor, sendo que era tão especial. E aí a gente tem que ver esse homem falar 500 durante 40 minutos. E de fato ele fala por 40 minutos, porque ele começa devagar, levantando todas as Sim. hipóteses e ele cortando as próprias hipóteses no próprio raciocínio. Tipo, eu pensei que tu fosse fazer tal coisa e em lugar Y e tal forma, mas isso não fazia sentido porque ia quebraria a lógica anterior que eu acabei de falar. Então, o que eu parti foi partir desse momento, aí ele começa. E foi. Ele vai falando todas, todas. Ele não. Ele pergunta primeiramente, tipo, se ela sabia que seria sequestrada. Uhum. E aí ela já fica tipo, como assim, cara? E assim, essas divagações, essa indagações que ele faz são todas intercaladas entre eles comendo o bendito do parfait. É enorme. Então, E, assim, é tipo 5 minutos deles falando sobre o caso, e depois corta pra uma cena deles falando do quão bom é o parfait. e depois mais 5 minutos deles em locais diferentes, fazendo simbolismo visual emotivo Sim. em locais Ah, paradisíacos e turísticos da região. Pra uhum. nada, assim. Tipo, mas assim, ó, De você novo, é a percebe assim direção que. querendo aparecer, né? Mas a direção, nessa parte, até que faz sentido, porque como eles estão no local fechado, Sim. ia ser entediante, então, até que fazer metaforicamente o bagulho, faz sentido. Ele está sempre Uhum. mudando de local para mostrar como estava Sim. naquela reação de todo mundo de acordo com cada frase sendo dita. Ok. Mas Uhum. puta que me pariu, ainda chato pra caralho. Mas a certa altura eu acho que quebra um pouco, porque o local fechado deveria dar uma sensação. Poderia trazer uma sensação meio claustrofóbica. De tipo, algo do tipo, o cerco tá fechando, se Ou fosse o caso, interrogatório. porque.
policial É, mal fechado, hein? exato. Né? Boa. Exato, porque nesse caso, né, o local fechado é perfeito pra isso, porque aí você dá uma sensação de espaço fechado. E Uhum, aí a direção quebra isso, né? Porque toda vez que eles saem do local, é sempre locais muito abertos, muito claros. uhum. Só em Sendo que ali momentos no café é mais limitado e é mais escuro, né? Tem uma luminosidade um pouco mais fraca, difusa. é que só em momentos em que a Sanai começa a revelar mesmo sua verdadeira intenção, que aí sim começa a mudar o local no lado externo, que começa a ficar mais Sim, fúnebre, ela usando máscaras, ficando tipo um aspecto sim, mais de suspense barra terror, que não é um terror sim. mesmo, né? Só que, tipo. E aí poderia casar muito mais se fosse nesse primeiro momento, como o Jogoro tá fazendo as perguntas, né? E ela tá só, tipo, se esquivando. Funcionaria, acho que funcionaria bem mais se desse essa sensação de fechamento, né? De local pequeno. Mas no final, ele Enfim, falando todas as hipóteses, ela respondendo, tentando responder, tentando evitar e tal, mas ele só dando de forma tipo. vaga. É tipo um jogo xadrez, ele dando só check na rainha e no rei e ela só se defendendo, não conseguindo fazer mais nada. Uhum. Aí até o momento assim que, enquanto ele tendo todas essas divagações, ela fala assim, ok, não, de fato, fui eu que armei. Não, Aí chega e a no. certa altura, eu acho que ela nem tava se importando muito com ele ter descoberto. Porque eu acho que ela esperava que a reação dele fosse ser diferente. Tipo, ele imaginou que ele ia achar, tipo. Eu acho que ela imaginou que ele acharia divertido a situação. É, como fosse o jogo lá do bolo. Isso, E seria até uma ligação legal, assim, tipo, pensando tematicamente, assim, no roteiro. Tipo, pô, o episódio sim. 6 fechou no 9 e 10, ó, que legal. Mas não, isso aqui é só uma Uhum. surpresa, porque do tipo, desse ponto que é banal de um bolo pra um crime, pô, tu tem que saltar muitas vezes. E tipo, saltar Sim, e longe, né? assim, tem que voar muito, porque, nossa, conforme ele foi apontando o negócio que ela tinha. Quando começa, você forjou o sequestro, aí você fica, oi, calma, o quê? E aí ele começa a avançar cada vez mais, aí você vai pensando, calma, você está me dizendo que ela forjou o próprio sequestro? É isso mesmo, produção? Ela imputou Ele afirma crimes. com convicção que sim, e aí Uhum. eu fiquei, ela cometeu um crime ao Sim, forjar um sequestro? sim, cometeu um Aí, crime. tá, aí você já fica naquilo. Ele continua avançando na argumentação. Ele, você está querendo me dizer que ela imputou um crime, que não foi só um? Teve Uhum. questão de sequestro, teve suborno, teve agressão, Sim, né? Teve uma série de coisas. Você está me dizendo que o Sanai armou tudo isso para imputar crimes a um grupo de garotas por coisas que ela não tinha feito sim. dessa vez. É isso que você está me dizendo. E aí, o anime, ele trata isso como, tipo, sabe? Embora ele diga, tipo, o Jogoro fala o que você fez é errado, mas é num tom de reprovação, muito mais por ela ter passado ele pra trás do que propriamente ser crime. Porque a parte do crime não é colocada na balança em momento nenhum. Pra mim é quando ela fala do tipo, olha, tu mentiu porque a gente deveria ser ordinário. Como assim, minha filha? Caralho, tu tá comparando realmente, tá fazendo uma equivalência entre a pessoa prometer que iria mudar de personalidade pra uma pessoa que fez um crime? Que porra é essa? Qual a equivalência? Que peso é esse? Não é possível. Quebrar uma promessa é muito diferente de cometer uma atrocidade. Pelo amor de Deus. Exatamente, sabe? Nossa senhora, Não, e e ela ela tem falando, violência. eu fiquei. Ela falando, você não sabe o que aconteceu no Fundamental 2. Eu fiquei com medo. E aí eu fiquei pensando, tá, mas uma ligação para a polícia já resolvia. Uhum, Sabe, tipo, do começo desse arco, né? E não é no episódio 6 propriamente, mas assim, do episódio 7 quando começa
né, o desenrolar, né, dessa questão e tal. Gente, uma ligadinha pra polícia. Juntava as duas, falava o que, que tinha acontecido. Olha, eu tô sendo chantageada. Olha, tô correndo perigo porque essa garota aqui tá querendo me ferrar, né? Tá querendo me bater, qualquer coisa desse gênero. Né? E ela aí avisa que ela tá sob condicional, né? Porque a garota já tem histórico. Uhum. Então, assim, não é uma coisa assim que vai ser descredibilizada, né? Ou muito surreal. Ele, tipo, vai pro caminho, tipo, mais do absurdo, sabe? Uma ligação pra polícia resolveu o caso. E rolou um sequestro com a ajuda da outra garota, as duas se livrarem do grupo de garotas. Não, e no Japão, ser residente em crime, a pena aumenta. Então, tipo, qualquer besteirinha, ela pegaria, sei lá, uns 40, 50 anos já, fácil. Pelo amor de Ainda Deus. mais sendo mulher, né? Porra, gente, assim, pra que amar um sequestro e correr risco de vida? O Kengo, quando tava seguindo a guria, era só também denunciar. A gente já tinha muitas possibilidades de denunciar. E Não, e ninguém denunciava. assim, coitado do Kengo. O coitado foi envolvido nessa história que era totalmente armada. E assim, o Jogoro é um filho da puta, porque assim, ele em momento algum ele para e pensa: Ô filha, tu mandou. Culpa sua, você mandou o pobre do Kengo pro hospital. Não, e assim, o próprio autor naturaliza já, tipo, no momento que o Kengo já tá na ambulância lá, e aí o Sanai pergunta dele, ele fala: Não, parece coisa leve. É minimalizada ali. Pô, pra mim é uma afronta. Pra mim, assim, chega no momento assim, que, tipo, beleza, era de fato psicopata ali, já mostrou no episódio 3 porque o próprio protagonista fala, você não vai agir de forma raivosa com as outras pessoas, não sei o quê. Então a gente já sabe que ela tem uma tendência de machucar outras pessoas se ela estiver na frente, né? Beleza, Só a que gente aí entendeu. a gente entendeu, e assim, o Jogoro deveria ser justamente o contraponto. Mas pelo contrário, tipo, ele fica bravo porque ele foi passado pra trás nessa história toda, porque ela mentiu pra ele, né? E não propriamente porque ela imputou crimes a outras pessoas, mas culpa dela, o amigo saiu todo ferrado. Nada desse tipo. É puramente porque ele foi passado pra trás. Tipo, beleza, os dois personagens, os dois protagonistas, eles são fora da curva. Então, talvez o senso de justiça deles sejam distorcidos. Ah, ok, acontece, psicologia humana, tal, pai e tal. Mas do Uhum. jeito que ele tá respondendo ela, parece que ele se importa bastante com o senso moral. E não tem outra. Então, por isso que eu falo que ele deveria ser o contraponto, assim. Por- por- Porque, embora ele seja, tipo, tem até uma cena lá que eles mostram no episódio 10, né? Mostrando quão chato ele era, né? Mesmo assim, ele é a pessoa que quer estar sempre certa, né? Que quer mostrar isso e quer sentir, né, a certa altura, nessas superioridade, né? Por causa do intelecto dele, que é uau, muito bom. E etc. Mas, tipo, não é uma distorção lógica, assim, a ponto de ignorar coisas éticas, sabe? não, e ainda tem outra. Vamos agora para o Sanai ali. Lembra que o Sanai, ela tá pouco se fudendo pro social. Ela não tá nem aí pro resto Sim, das pessoas. Ela tá pouco se importando. sim. Por que caralho, no meio da discussão, ela fala assim: ai, todo mundo acha que a gente é namorado, então eu estou te segurando. Que é? Do nada vem esse assunto. Minha filha, tu não tava preocupada com a opinião de outras pessoas. Por que agora é importante? Para mim, o autor, entre aspas, e devia ser muitas aspas aqui, parecia que ele estava querendo desenvolver os personagens, mas em nenhum momento ele apresenta esses aspectos, e depois, quando ele precisa realmente desses aspectos que deviam ser mostrados antes, ele só fala assim: ó, tá aqui, eu não trabalhei isso, não desenvolvi antes, Não, e porque assim, senão se fosse o fica. caso, deveria, tipo, sei lá, se fosse o caso, né? Ele queria passar essa impressão, né? E tal, mesmo que eles não definam, porque assim, eles terminam o relacionamento deles.
Não existe. Eles ter... Exato, tipo assim, as pessoas acham que eles são namorados, então nós somos namorados, e agora eu estou terminando com você. Então, mas assim, mesmo que fosse esse o caso, né, de as pessoas acharem que eles são namorados, pelo menos criar cenas, sabe? Tipo, algum comentário de fundo, né? Porque o que mais tem é cena, principalmente na primeira metade, tem muita cena deles na escola. Pois Então, é. assim, não custava nada. O anime perde cena com coisa banal, assim, Porra, merda. cortasse o Cortava episódio do 3 chocolate. take do diretor mudando de cena pra ambiente externo aleatoriamente, já dava pra fazer essa cena, aqui e ali. Não, cortasse o De episódio alguém inteiro do chocolate comentando, ali. nossa, será que eles são namorados? Não, cortasse o episódio do chocolate quente. Pra que aquele episódio? Cortasse aquela merda. Cortasse o episódio de jornalismo lá. Essa merda de Ligava pra surgimento polícia, dá um tinha 3 tempo. episódios extra. Pô, esse próprio resolução de arco, a gente tá vendo um epílogo ali que começa no final do episódio 8 e vai terminar no final do episódio 10. Que epílogo é esse? O cara, literalmente, tipo, ele só fez o começo, introdução, desenvolvimento em 3 parágrafos e no final ele falou assim, tipo, vou fazer 7. Por quê? Não sei, porque eu não sei como ler as merdas de ideia que eu faço. Porra! Aí, caralho. Impressionante, assim, como esse epílogo é gigante ali. Eu achei um Enorme. epílogo pra ser uma finalização de ideias. Mas não, parece que a gente tá construindo coisas aqui. E não é pra construir E coisas pior agora que nesse momento. tava. E Não é pior pra, que tava. Esse que é não o é, foda. não é pra construir Tava. relacionamento agora. Não é pra construir relacionamento dos dois agora. Agora, nesse momento. Porque o anime vai terminar daqui a 5 minutos. Porque tá construindo o relacionamento deles agora. Porque tá Eu tô criando vendo aqui conflito onde amoroso. exatamente a cena acaba. E assim, hoje tô no minuto 11 e eles ainda tomam café. Mas, tipo, por Ou que e estão o, fazendo e o romance episódio agora? tem 22:47. Por que ele tá sofrendo por um romance que nem era pra existir? Porque ele fica triste quando ele Uhum. vai comer o doce e o doce tá amargo, ele tá não só triste pelo doce, mas porque ele tá triste também pela Osanai. Que Olha, metáfora de merda. Vai tomar no cu. 12:43 é quando eles saem do café. 12:43. Aí tem uma cena super né, com um tom chuvoso, sombreado, deles caminhando por aí, fazendo coisas aleatórias, né, nesse ambiente de chuva. Aí começa o A epílogo Osanai, 2. isso. Aí a Osanai vai no clube de jornalismo, cochicha alguma coisa no ouvido do Kengo. O garotinho do clube de jornalismo vê aquilo e fica, tipo, encarando, assim. E aí a gente vai pro Jogorou, recebeu um bilhetinho. Ele vai até a sala, tem uma garota lá. Aí pergunta, tipo, você terminou com aquela garota, né? Do nada. Aí, tipo, aí ele assume que eles estavam juntos. Do nada Estavam também. namorando. E como você deduziu? Porque vocês estão juntos desde as férias de verão. Aí, tipo, ela lança do nada. Que tal se a gente namorar? Aí ele fica, Do tipo, nada. Ali, estão sendo muito do nada aqui, ali. Estamos sim. E namorando? aí, tipo, tá bom. Aí ela fala, estamos namorando. Conta. E aí ela fala o nome dela. Ela pergunta se pode chamar ele de Joe. E posso chamar ele de Kobato. E é isso, acabou. Agora ele tem uma nova namorada. E aí volta pro clube de jornalismo com aquele garoto querendo comentar o caso do sequestro e não sei o quê, porque o clube tá meio parado, né? Pedir para pro tem um monte de frustração e não sei o quê. Uhum. E aí ele conversa com a Usanai. Eles trocam, tipo, 5 palavrinhas. Aí ele pergunta se não tiver. Se você não tiver ocupada, você teria um tempo pra conversar, então. Aí ela sorria, assim, tipo, num sorriso meio malicioso. Ela, não quero conversar na biblioteca. Aí chama ele pra comer bolo de morango. Do nada. Assim, ó, essa sequência, esse epílogo 2.0 que teve nessa merda, pra mim é surreal isso.
Porque o anime começa a focar em personagens secundários. Aí tu fica assim, tipo, pô, mudou de Sim. protagonista, mudou o núcleo de protagonista, agora vamos acompanhar outros personagens. O arco daqueles outros já terminou e a gente não acompanha mais eles. Pô, tipo, beleza, inovador, não é tão inovador, mas vamos dizer assim que foi interessante, intrigante. Mas não é isso. É tipo só um chamariz e só para dar destaque para outras pessoas que não estavam sendo importantes em nenhuma parte dessa história. Nenhum dos outros 9 episódios, digamos, tem uma relevância. Sim. Mas do nada, porque esses 5 minutos finais é isso, é do nada. Não, e assim, Acontecem por exemplo, coisas. aquele garoto do clube de jornalismo, ele apareceu, né? Teve aquele episódio do doce lá no clube. Mas essa garota, ela nunca tinha aparecido. E bobear não apareceu nem tipo de figurante, assim, passando em algum lugar. E tem um monte de coisa que acontece repentina ali. E o protagonista assume verdades ali, que sendo que não são verdades, ou melhor, o anime não mostrou que são verdades. Eles não estavam namorando. Eles não estavam em Sim. relacionamento. Eles não terminaram um namoro. Eles E falam aí, que a todo partir mundo do achou que era momento que namoro. todo mundo. Os anais jogam na roda que todo mundo acha que eles estavam namorando, então ok, estamos namorando. Estávamos. E agora eu tô terminando com você. Ai, mano. Eu É, sem condições, assim. eu só Não, fico e me sabe o que é perguntando. pior? Assim, Ah, além da segunda. Assim, tem 3 aspectos nisso. A última cena é a caminhonete queimando. Alguém isso eu não tocou tinha fogo. entendido. A Isso- última cena do ah. anime é uma caminhonete tocando fogo. E se não fosse o Kobe falando, eu não ia saber que a bendita caminhonete que é o Sanai foi enfiada. Eu também não ia perceber ali, porque eu só percebi porque na porra desse episódio 10 mostram de novo a mesma cena delas mexendo com a máscara da boquinha Sim, lá que muda a voz. sim. Só nisso. E aí Só eu nisso que me fiquei, faria tipo, notar. nossa, tipo, na hora que eu vi, eu fiquei, nossa, que random, tipo, caminhonete pegando fogo. Essa é a última cena? Tá. Aí a gente vai ter segunda temporada, infelizmente. Volta em abril de 2025, pra nossa tristeza. E a gente vai estar vendo. Uhum. E a terceira é que, assim, apareceram esses 2 personagens, mas, assim, eles só vão ser usados pra drama. Sim. Porque aí os dois vão estar separados, vai ter toda aquela coisa. Porque eu acho que na cabeça do autor era pra gente também, mesmo que não fossem rotulados como tal, era pro público presumir que eles estavam namorando. Mas pelo Porque visto eles isso é são muito muito longe. próximos. Eu realmente acho que era tipo a intenção do autor, que a gente acreditasse nisso. Pô, shippar eles, tu fala então. É, exato. Então, e aí ele vai criar um drama, né? Porque agora o Jogoro tá namorando, meio que unilateralmente, né? Uma das partes sendo decidido por isso. E aí o Sanai parece que já tá meio descompensado, o garoto querendo fazer uma entrevista com ela, ela já tá, talvez já acho que, né, ele tá querendo coisa com ela, talvez assim, meio que pra fazer uns ciúmes também. Acho que agora ela incorporou isso, acho que agora ela vai querer comprar esse papel, sabe? De ex-namorado, de tentar fazer ciúme e os caralho quatro. Mas enfim, o que esses personagens vão ser usados como coisa de ciúmes e tal? Deve ter um arco, né? Mas eles são separados. Porque os 2 protagonistas não vão ficar separados por muito tempo. Eles têm Vão que resolver voltar. mistérios. Eles têm que resolver o mistério É, da porca do pneu sim, porque do senão carro não tem queimar. anime. Porque ele parte disso. Aí não tem obra. Não, e que maneira ruim de terminar, né? Não só tô falando do carro, mas Sim. tipo, eles começaram um relacionamento e opa, daqui a 6 meses. Que? Não, e assim, não tem qualquer tipo de encerramento pra nada. Tipo, beleza, vai ter continuação e tal, mas, tipo, não tem uma coisa que, tipo, te dê uma sensação de saciedade, né, a certa altura, ou mesmo que te dê hype pro próximo, sabe? Não, eu tô Pra comentando no ver o que Twitter que lá, vai ser. tipo.
No Twitter, não, no Blue Sky, tu comentou lá, tipo, os personagens começam no episódio 1 e terminam no episódio 10 iguais. O que que mudou neles? Eu não Na sei. verdade, o grau de chatice, talvez, porque eu acho que antes a gente não conhecia eles. E aí, conforme a gente foi vendo, a gente foi conhecendo mais o quão chatos eles são. Ah, talvez, assim, se a gente forçar um pouco, é do tipo, eles já saíram do plano original de serem ordinários. Porque nenhum dos Sim, dois tá respeitando essas regras mais que estabeleceram sim. ali. Tipo, lá no meio do anime, eles fizeram uma modificação de que, não, tudo bem se a gente se envolver e tal, né? Aí agora eles já ficaram, tipo, ninguém tá cumprindo porra nenhuma. Não segui isso pra quê? Eu queria que o Talvez. pessoal coringasse. Ah, não, isso aí não vai acontecer, não. Eu O, sei que não, o, tipo, teve chance duas vezes só nesse arco final e não fez. O olha, Jogoro eu prefiro ele nessa versão. eu não prefiro nenhuma dele. Na verdade, não prefiro. Assim, A dupla de protagonista é muito ruim. Vamos ser sinceros ali. A dupla de protagonista é muito sim, ruim. sim, com certeza, com certeza. É muito ruim ainda, eu acho que é pouco. É tenebroso. Só o Kengo ali dá pra, digamos, salvar em algum nível. Porque ele tem um traço de personalidade, sabe? Ele tem uma personalidade própria. E eu também não gosto dele, mas como personagem, pelo menos, ele é um personagem de uma história. Sim, sabe? Porque ele Tipo, ele tem vontades, ele tem seus próprios trejeitos, a forma dele de lidar é bem demarcada. Os outros, como eles se escondem atrás de uma máscara, tipo, pode ser isso e qualquer coisa, sabe? porque a gente não sabe o que que é o verdadeiro. Tipo, a gente tem uma vaga noção de como eles são por causa de flashbacks aqui e ali. Mas, tipo, de novo, são vagos flashbacks aqui e ali. Então pode ser, de novo, entre isso e aquilo. Que tá na mesma, pode ser qualquer coisa. É. O próprio flashback dele se exibindo pra sala, tipo, pra quê? Eu já sabia dessa personalidade dele porque a porra do Kenko falou no episódio 1. Que ele fala assim, pô, tu mudou, né? Uhum. Tu era muito mais escroto na outra escola. Sim, Tipo, eu já sei então, eu já tenho essa informação. Mas, sim. sei lá, a direção decidiu fazer visualmente agora. Reforçar Uhum. esse dado. Porra, sei lá, essa obra pra mim andava em círculos ali. O meu Uhum. sentimento, assim, tipo, eu tava andando em círculos e parando no mesmo ponto. Na verdade, essa temporada toda, esses 10 episódios, foi o primeiro episódio e voltou E, pro mesmo tipo, ponto. não é só os personagens que, tipo, começam em zero e terminam em nada, sabe? Tipo, o anime em si. Uhum. Ele saiu de algum lugar e parou em qualquer coisa, sabe? E é isso aí, se não, nem seguir em frente, não seguir em nada, e assume qualquer coisa e se for do resto. Uhum. Ai, meu Deus do céu, é triste. Mas estaremos vendo a segunda temporada, Sim. o que me Bom, decepciona ainda mais. sim. A gente encerra esse vídeo de impressões finais de Xoxin. Daqui a uns dias a gente vai lançar. Pra quem tá vendo na live vai ver agora, né? Porque a gente vai gravando mesmo, né? Tudo junto. Mas pra quem tá vendo em formato de vídeo ou podcast, daqui a alguns dias vai sair vídeo de review ou em formato de podcast também. De Xoxin, mais uma versão sem spoilers propriamente. Uhum. E Então, as redes é sociais, isso. se, Estão todas YouTube, na descrição. siga o YouTube aí, inscreve-se, dá like, tudo aí que toda E pra gurizada quem. pede. Bom, pra quem tá só de passagem, a gente volta a reclamar de Ho Chi Minh em 2025. Ai, pelo amor de Deus, já tô triste agora. É, mas vamos tentar esquecer por 5 meses e pouquinho aí. Uhum. Dá pra esquecer. Aí quando tipo, faltar um mês, a gente lembra. Ih, puta merda, vai estrear semana que vem. Daqui 3 semanas. Só tristeza. Mas então, gente, é isso.
Até o próximo vídeo ou podcast. Tchau, Tchau, tchau. gente.